Olá, tudo bem? Mais um episódio do Boydcast, o podcast da mulher transformadora. E hoje, gente, eu não sei, vocês já devem ter assistido o episódio que a Marília Bolt, do Instituto Superação, teve aqui. E ela falou da Eliana, sua vice-presidente. E eu fiquei de convidar a Eliana para vir aqui. E hoje chegou, finalmente. Ela abriu uma agenda lá para mim, uma vaguinha para encaixar. Hoje, quem está aqui no nosso podcast é a maravilhosa. Eu tenho tanta pergunta para fazer para ela. Ela nem sabe, ela acha que ela tem coisa para contar. Eu tenho muita coisa para perguntar. Hoje está comigo aqui Eliana Barbosa, advogada, psicóloga, vice-presidente do Instituto Superação de Violência Doméstica e vai falar pra gente do Grupo Gruta. Que nome diferente para um grupo demais. Se apresenta aí pra gente, fala um pouco de você. Legal, Adriana, é um prazer estar aqui, né? É um prazer poder contribuir, né? Eu não conhecia e achei o máximo poder participar. Como você disse, eu sou a vice-presidente da Marília Bolt, que é a fundadora do projeto da superação da violência doméstica. Eu digo projeto porque foi um projeto no passado. É verdade, né? Agora é um instituto, né? Agora é um instituto. Nossa, o podcast dela fez um sucesso. Foi, Nossa, a Marília esteve aqui, foi maravilhoso. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu e Marília somos amigas de faculdade. Você já viu que você tem duas formações. Sim. Na realidade, eu tenho mais de 25 anos de experiência como psicóloga. Eu sou oriunda da área clínica comportamental e trabalhei a vida inteira, Adriana, assim, com grupos e principalmente com esse trabalho clínico grupal. Porque a minha formação é dinamicista, que eu acabei herdando de uma grande amiga e grande professora minha. Bem, eu aprendi aquilo tudo. Aprendi a trabalhar com recursos humanos, trabalhei com treinamento, trabalhei com muita coisa. E a psicologia nunca foi muito valorizada. Eu sou da época de 89, digamos assim, né? Alguns anos atrás. E aí eu me vi obrigada, depois de um divórcio, qual mulher que não sofre violência, né? Algum tipo de violência. Qual a mulher que não precisa aprender os seus direitos? E nesse momento eu achei que era importante eu conhecer o direito. Eu gostei do que eu sabia e achava que eu precisava mais, até para me defender um pouco melhor, para defender os meus filhos, para poder aprender a viver. Filha única, e eu achei que valeria a pena. Eu já não tinha pai nem mãe e eu estava divorciada, então achei que era uma forma de me proteger. Aí foi fazer a segunda faculdade. Fui voltar para a faculdade. Foi uma emoção, porque eu aos 40 anos fui para a faculdade. Gente, coisa linda. Isso realmente é ótimo, porque a proposta do nosso podcast é exatamente mulheres que se transformam e transformam outra vida. E você dizer aqui que aos 40 anos você foi fazer uma outra formação é muito importante, porque as pessoas acham, já passou, não é pra mim, tá cheio de adolescentes. Não tem tempo pra isso. Não tem. Adriana, o mais legal disso tudo é porque eu tive um impulso assim, eu vou voltar pra faculdade, E aí, como eu já tinha mais de 20 anos de formada, as universidades, por lei, né, eu nunca abandonei a psicologia, eu era um profissional atuante, eu tive muitas isenções. E conseguiu isentar? Consegui isenções. Que bom! Significativas. E aí, entrei, dei entrada na minha ementa e tudo. E aí, o coordenador bateu um papo comigo. No final, ele disse para mim assim, você está aprovada, menina? Venha estudar conosco. E aí, eu saí dali, passei numa livraria, comprei um caderno, cheguei em casa e disse para os meus filhos que estavam fazendo faculdade. Voltei para a faculdade. E aí, o menino olhou para minha cara, o quê, mãe? Coisa linda! Eu vou voltar para a faculdade, bora, vamos estudar junto. E foi muito bom, foi muito importante, porque até hoje eles dizem a importância de me ver estudando para que impulsionasse a carreira. Olha, deles. Tá vendo? Legal, né? É a mulher transformando dentro da própria casa. Isso. E aí nós estudávamos tudo. Tinha uma mesa da sala grande, eu sentava para estudar. Livro para tudo que era lado e todo mundo estudava junto. Foi uma época muito importante. Isso foi lá mais ou menos em 2009.
E aí, em 2013, eu saí da faculdade e vamos à luta, né? Eu já tinha contato com Marília, a gente já tinha um conhecimento, mas eu não tinha me aprofundado nas violências que ela tinha vivido. E aí, num determinado momento, a gente começou, né, a entrosar para um lado, vamos entrosando aqui e ali. E trocando figurinha. Verifiquei que tinha alguma coisa ali em comum. Porque eu queria partir para a área de família, para a área de direitos de mulher, essa questão toda. Não abandonando a psicologia, mas me dedicando mais ao direito, né? E ali eu comecei a caminhar pelo mundo do direito e com esse caminhar cruzei novamente com a Marília. Eita. E nessa época eu a convidava para participar dos meus projetos, ela me convidava para participar dos projetos dela, até que em um determinado momento a gente resolveu, vamos namorar aqui? Vamos fundamentar aqui, isso? Vamos ficar aqui juntinha. E aí começamos a desenvolver mais intensamente o projeto Superação da Violência Doméstica, mas eu sempre entendi, como eu já era empresária, eu sempre entendi que o Instituto não poderia ficar na informalidade porque a gente não iria crescer. Uma outra visão, né? Você já teve uma visão maior, né? Eu precisava mostrar para ela a importância da nossa regularização. Interessante. E como a gente tem muitos contatos, pessoas boas, nós conseguimos pessoas que nos ajudam e que ajudaram nessa formação, nessa criação do CNPJ, do Instituto, do Estatuto mesmo, da montagem, verdade, né? da regularização documental, porque nós somos advogados, mas não somos contadoras. Então, a gente precisava de um contador, a gente precisava de um economista. Nossa, você teve uma visão que ela, na época, não teve. Não. Ela só queria ajudar, né? Transformar outras vidas. Mas a gente precisa... Legal. Isso. E aí... juntamos essa questão e conseguimos abrir o nosso CNPJ. Nossa. Dali, o nosso passo começou, né? Dar passos maiores. Passinhos. Vamos dar passinhos, né? Só que, num determinado momento, nós já tínhamos uma equipe boa, mas a equipe não estava muito bem estruturada. E eu falei para ela, Marília, vamos fazer assim, vamos estruturar um recursos humanos? Bora, amiga, quer fazer? Bora! Como eu era oriunda de recursos humanos também. Nossa, né? Mulher muito... Eu achei que daria... Muito preparada. Certo, né? Adriana, tudo é a gente querer... Tentativa, né? Botar a mão e... Vamos tentar? Vamos. O não a gente já tem, vamos fazer? Isso, vamos tentar fazer. O sim? Vamos. E aí... eu consegui montar, a gente está estruturando, claro que ainda estamos num projeto bem embrionário, mas a gente já tem, né, um grupo bom de estagiários de direito. Para você ter ideia, temos aproximadamente 16 estagiários. Que bacana! De direito. Quer dizer que agora eles vão ao Instituto estagiar? Eles fazem o estágio totalmente online e nesse estágio a gente montou uma planilhinha, uma tabela em que ele fica... tem 2 de manhã, 2 de tarde, 2 à noite. Eles vão se revezando. E tem gente para atender o tempo inteiro. Tem gente para atender o tempo todo. Que é esse o nosso objetivo. Né? Então, a gente estruturou isso. E, paralelo a isso, nós temos o grupo jurídico, que é o grupo dos advogados e das advogadas de diversas áreas. Porque aí você vai me perguntar... porque o direito tem muitas áreas, né? A gente pensa só na área de família, né? A gente pensa só nisso, área de família. Ana, olha, chega um caso para mim, ou para Marília, e esse caso, ele envolve um direito imobiliário, ele envolve... A gente não tem essa visão, né? Como é bom. Um direito tributário, que é uma dívida de IPTU que alguém deixou, né? Ou que o marido largou nas costas... um dano moral, que aí tem ligação com o consumidor. Então, a gente tem uma gama, N coisas. E não dá para ser só profissional de violência doméstica. Então, o que a gente instituiu? Nossa! Então, o Instituto de Superação está
Isso aí. Tá tomando outra forma, tá Outra crescendo forma. mais. Isso. Então, o grupo jurídico está ali para tirar dúvidas dos advogados, dos estagiários que entram com uma dúvida. Ela está com medo de tentar fazer um uso capião familiar e não conseguir. Tem sempre alguém lá para dar esse direcionamento. Então, nesse momento, eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente tem esse afluente, né? São pedacinhos, braços que vão se esticando em tudo que é lugar. E aí, com isso, eu precisei estruturar o setor de psicologia. Vamos fazer como? Precisamos estruturar um setor de psicologia. Nós tínhamos, sim, grupos que funcionavam aos sábados. Mas eram presenciais ou online? Sempre online. Sempre online, tá. Mas chegou num determinado momento, o profissional teve que se ausentar e não tínhamos mais ninguém que fizesse. Aí fizemos algumas parcerias bem importantes e boas e positivas com universidades, que as universidades nos ajudavam nesse sentido. Enviando a parte da psicologia. Da psicologia, enviando também estagiários? Isso, também. Psicologia. Também. Só que tem um detalhe, foi o que eu sentei com a Marília e falei, amiga, olha só, a gente tem que ter algo nosso. Você sempre sendo ousada, né? Tô gostando disso aí. Né? Tem que ter daqui, a gente tem que ter algo nosso, né? E aí eu sugeri a ela, falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta de trabalho de grupo terapêutico, mas eu só posso uma vez por semana. Porque eu continuo fazendo atendimentos. Então, você continua exercendo a profissão de psicóloga. Nunca parei. Que legal. Nunca parei. Então, mas uma coisa contribuiu para outra, né? Exatamente. Mas me fala do grupo aí. Então, e aí eu fiz a sugestão, montei um pequeno projeto, porque como eu era oriunda da área de dinâmica de grupo, muita gente achava que era impossível fazer dinâmica de grupo com vítimas de violência doméstica. Essa mulher é maluca, no mínimo. Tá? Não, nunca acho que uma mulher disposta é maluca. Nunca acho isso. Porque o detalhe é como e qual a técnica você vai se utilizar para trabalhar com aquele assunto. É um assunto delicadíssimo. Temática a ser abordada. E dentro da dinâmica de grupo, eu descobri que não existe no mercado nada que trate dinâmica de grupo para vítimas de violência doméstica. Não tem literatura. Não existe. Mas eu tinha uma série de técnicas que eu me arriscaria a adaptar. Adaptar. Exato. Foi isso justamente que eu fiz. Hoje eu consegui um compêndio que é um compêndio de técnicas testadas e que funcionam, e vem funcionando desde maio. E aí, esse grupo em maio era assim, arrastado. 2, 3, e aí eu sempre falando para ela, vocês gostaram? Como é que foi? Tudo. Feedback. Porque eu queria alguma coisa diferente. Todos os grupos que eu já tinha vivido, era assim. As mulheres estavam ali, ou presencialmente, ou online, as mulheres estavam ali e elas ficavam falando sobre a violência vivida, falando o sofrimento, mostrando o sofrimento uma para outra. E aonde é que estava a bola para cima? Botar essa mulher para levantar. É isso. É essa a nossa proposta aqui. Exato. É isso. Não é só. É contar, mas e agora? O que eu faço? Pego as minhas dores e faço o que com elas? Exato. Contar as dores é importante muito, porque o outro está ali, observa. E até se identifica, né? Identifica e tenta sair daquele buraco. Né, daquela dor profunda. Mas o grande problema é que eu não queria fazer um trabalho perfeito. Eu queria que fosse esse jargão que eu uso hoje, que é o bola pra cima, que elas já sabem. Meninas, bola pra cima. Bola pra cima. Elas já sabem que eu quero botar todas elas pra cima. Então, eu idealizei um projeto e que, graças a Deus, a minha relação com a Marília foi maravilhosa, em que ela me deu autonomia. Quando o profissional tem autonomia... Pois, aí a gente mergulha. É isso. Então, o projeto que eu criei, eu pensei em nome para lá, nome para cá, gruta
grupo de acolhimento, como é que eu vou fazer e tudo. E cheguei ao nome Gruta, que seria Gente, Grupo Terapêutico de Acolhimento. Gruta. Até aí tudo bem. Pegou as siglas, né? Montou lá com as iniciais, mas Gruta. Tinha mais coisa. Você sabe qual é a diferença de gruta para caverna? Ah, agora você me pegou. Não sabe? Não. Pois é, foi A algo gente acha que é a mesma não. coisa, né? Gruta e caverna. Pois é. E aí, numa das pesquisas, eu cheguei à conclusão de que gruta é um lugar que ele tem 2 entradas, no mínimo. Ah, eu não E sabia. a caverna É uma entrada. costuma ter uma entrada só. E o gruta tem várias entradas. Eu tenho altas possibilidades Meu Deus, dessas caiu mulheres como uma entrarem. luva. Exatamente. Nossa. Então, o gruta, ele além de ter o grupo, tem um nome, tem uma sigla. Tá dentro da sigla. Grupo Grupo de terapêutico de acolhimento. Que funciona de maneira online e semanal. Ele tem essa... Semanal? É semanal. Que coisa maravilhosa. Todas as terças-feiras, de 7 às 8h30, a gente está lá, abre a sala, tudo online. E elas vão entrando. No início... Vão entrando na gruta. Uma, ia 2. E aí tô eu assim, amiga, será que vai? Calma, vamos esperar. E aí, a minha proposta era fazer o quê? Se eu quero um trabalho diferente, não adianta você só falar das suas dores e ir embora. Isso você já sabia. Isso eu já sabia. Já acontecia. Bom, é isso. Eu quero algo a mais. Eu quero a mais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o gruta em 2 momentos. O primeiro momento, essa mulher chega para mim e me conta como foi a semana dela, se apresenta e ela me conta como foi a semana dela. E todas prestam atenção. Todas prestam atenção. Tá. E num segundo momento, eu sempre separo alguma técnica reflexiva de pensar, de refletir, de bolar alguma coisa, que pode ser uma folha de papel, elas adoram, tá? Amam. Elas já vão lá para já sabem uma folha de papel na mão. Uma folha de papel e uma caneta. Então, eu fiz várias técnicas com elas. Ontem, inclusive, que foi na terça-feira, né? Ontem eu vivi uma das muito significativas, que eu pedi que cada uma delas desenhasse uma pirâmide. Vamos ver o que é uma pirâmide? Aí elas me contaram. Cada uma veio, me disse, Eliana, a pirâmide é isso, é isso, é isso. Mas tem que ter a base. Pois é, tem que ter a base. E aí, como é que você faz para evoluir? Aí a gente vai botando camadas. Beleza. Vamos botando camada. E como é que é a sua pirâmide? Qual é a sua base e quais são as suas camadas? Gente, maravilhoso. E ele tem um olhar, né, para dentro. Um olhar para dentro. E aí eu elenquei várias palavras, Adriana. Joguei. Aí eu podia escolher. Alimentação, abrigo, sexo, por que não? É verdade. Relacionamento amoroso, relacionamento de trabalho, relacionamento de amigos. Botei um monte de palavras. E elas deveriam encaixar as palavras nas deveriam pirâmides. ser encaixadas na pirâmide que ela Meu desenhou. Deus, que coisa linda. Resultado? Top. Com certeza. Foi um espetáculo. E elas te dão esse retorno, aí todas conseguem falar? Todas elas falam. O tempo é cronometrado, sempre. Tá. Eu tenho que ter um esquema. Já imaginou? Todas falarem. Pegar uma que fala muito, como eu? Mas como a gente já... Mas aí é que tá, o esquema você consegue, né? A gente já... Poxa, são mais de 25 anos, né? Então, a gente sabe como dar... Tem alguém que fala mais, alguém que fala menos. Isso. Mas eu sempre aviso, gente, olha, eu vou dar 2 minutinhos. Show. Olha, 3 minutinhos. Olha, tem muitas amiguinhas que querem falar. Isso aí. E a gente consegue fazer aquela roda de conversa gostosa com elas. E é muito bom. E olha, eu vou te ser muito sincera. Todas as técnicas, quando acaba, eu mandando um áudio ou um escrito para Marília. Marília, nota 10. Foi maravilhosa. Viu, Marília? Beijo para você, Marília. Exatamente. Olha que presentão. Exatamente. Que é a Eliana. E aí...
Sabe, Adriana, a gente veio evoluindo de um determinado momento que eu falei com a Marília, eu vou ver uma psicóloga para trabalhar comigo, porque eu sozinha não vou conseguir dar conta, né? E aí trouxe uma psicóloga muito interessada, né? Ela veio desenvolvendo um trabalho muito já formada, essa não é já estagiária. formada. Isso. Nós trabalhamos com toda a diagramação do Conselho Regional de Psicologia. Eu sou devidamente inscrita, Bacana, eu né? faço parte do conselho. Perfeito. Porque se a gente conseguir... O nome disso é excelência, Eliana. É isso. Excelência no isso. trato com o outro, o respeito com aquilo que a gente está fazendo. Não é de qualquer jeito. Uhum. Não é uma brincadeirinha. Vamos fazer aqui uma dinâmica de grupo. Não, o nome disso é respeito. Não, eu acho que um dos pontos mais importantes, teve uma época que eu estava com um CRP suspenso, né? A gente pode pedir suspensão, eu estava advogando mais do que na área da psicologia, pedi suspensão, mas logo depois eu não resisti, voltei, reativei Sua primeira paixão. Sua primeira paixão, a psicologia. Novamente. E aí eu acho que é legal quando a gente tem essa empunhadura. Então hoje eu luto pela OAB, né? Como advogada, que é a minha casa também, a minha segunda casa. Luto pelo CRP5, né, que é o nosso conselho. Sou absolutamente doutrinada, né, adestrada com relação à ética, que eu acho que é muito importante a gente falar disso. Ética tem que falar. É isso. É isso. E aí eu acho que o mais importante disso tudo é que quando essa mulher ela entra no grupo, as outras mesmo é que indicam. E aí, que eu queria te contar. O que acontece? Eu faço o primeiro momento e sou muito assim aberta para que elas façam a condução, né? Na realidade, a alimentação do trabalho é muito mais por elas do que por mim. Eu tenho a técnica, ok? Você conduz. Eu faço a condução. E aí, logo nas primeiras vezes, eu fiz a primeira parte, que é a apresentação. Logo depois da apresentação vem um resumo da semana para me contar como é que foi e a gente parte para a técnica. E no final teve uma que disse assim: escuta, a gente pode escolher uma música? Foi tão bom e passamos a cada encontro que isso, gente, bem natural, escolher uma música. E aí nós fomos convidados pela UNESA, pela Estácio de Sá, por uma equipe, para que fizesse uma pesquisa com relação a esse trabalho específico, né? Nossa, e olha, o negócio está tomando uma dimensão. Foi um barato, porque o resultado foi exatamente o que a gente imaginava. O pessoal que vem sendo atendido a partir de 2022, se eu não me engano, teve um resultado assim espetacular. De atendimento. E o que é mais legal é que eu tenho uma que faz as sessões conosco, que ela está em Portugal. E por ser online, não importa. Não tem. Essa é a maravilha da internet, né? E aí, de qualquer lugar você está conectado com alguém. Tanto nós temos assistidas mulheres que passam por esse procedimento e que a gente fortifica a autoestima e que a gente bola para cima e que a gente bota uma música e que a gente trabalha com a música da Elza Soares, a gente pega a fotografia antiga, vamos olhar as nossas fotos, vamos ver o que mudou de ontem para hoje, a gente inventa. Nossa, que coisa linda. Eu tô aqui, você tá falando, eu tô criando a imagem na minha cabeça. Sou muito assim, né? Mas olha só, Adriana, é exatamente isso. Criando a imagem aqui. Exatamente isso que a gente tem vivido. E os elogios acabam surgindo nesse grupo, né? Que a gente tem um grupo do WhatsApp, que não só são elas, muitas são silenciosas, não participam. Não participam, mas leem, né? Leem. É igual grupo de família. Deixa quieto. O WhatsApp da família, é assim mesmo. E cada semana a coisa veio numa crescente. Hoje eu tenho regularmente... Quantas mulheres? Hoje, regularmente, 12. 12 entram semanais. Mas o grupo deve estar enorme. O grupo é enorme. O grupo passa de 35. Isso. Entendeu? Mas eu respeito. Quem são as pessoas, vamos dizer assim, aptas a entrar nesse grupo? Como elas chegam a esse grupo? Uma que está lá pode convidar outra? Pode.
Pode, tanto que essa semana passada nós tivemos 2 entradas novas que foram assistidas que falaram. Isso, Elas me convidei. perguntaram, Posso Diana, convidar? posso? Eu Você tenho é minha 2 amiga. amigas que eu quero trazer, porque eu adoro o trabalho do Gruta. O comentário, às vezes, é assim, ai, eu tô viciada no Gruta. É gostoso de você ouvir, né? Que elas sentem saudade, né? É tão bom cuidar de vidas, né? Tocar pessoas. Cuidar, abraçar. E aí, agora, a gente já está pensando, eu já organizei a nossa confraternização online, vai ser totalmente online já. Confraternização online. Gente, aí, ó, família, não tem mais desculpa. Esse pessoal que tá longe, amigo que tá longe, amigos da faculdade, não tem mais desculpa fazer confraternização. Se a Gruta vai fazer confraternização online, nós também podemos fazer. Podemos, sim, pode, é viável, sabe? É viável. E aí ontem eu conversei com elas. Que legal. E sugeri, gente, vamos fazer um amigo oculto? Bora, vamos fazer! E aí eu vou usar aquele sorteador, né? Já combinei, vou usar aquele sorteador. E nós vamos fazer uns presentes em 1000 abraços. Como assim, Eliana? Né? Sabia que você ia me perguntar. 1000 abraços, 1000 abraços corresponde a R$5. Se você quer me dar 10.000 abraços, é só você multiplicar por 5. E vai fazer o Pix. Gente, que genial! Isso, essa é a minha ideia. Eu amei. Isso eu estou te dando como novidade, que é uma técnica que a gente vai fazer. Todo mundo pode fazer isso? Pode. Abraço, cada abraço, R$5. Não, gente, 5.000, R$5, 1000 abraços. 1000 abraços. Tá? Então, se eu te der 5.000, é só multiplicar. Só multiplicar. Gente, e você vai presentear. Ai, gente, posso ter meu Pix? Eu quero entrar nesse grupo. Isso aí. Então, Adriana, eu acho que é uma forma, assim, legal. Aí ontem eu perguntei ao final, né? Falei, gente, e a nossa música? E a música? Né? Aí 3. Antes, às vezes, eu tinha dificuldade de elencar até uma, né? Ontem surgiram 3 músicas, então. Já tem música para 3 semanas. Já. Aí eu agora já estou separando, já combinei de separar todas as músicas e a gente vai fazer um trabalho com todas as músicas para fazer o nosso fechamento de 2024. Lógico, né? De 2024. Né? Que é uma lembrança que elas levam. E olha, o Gruta foi assim, acho que uma das Eu acho que mais o Gruta está sendo um acertadas. presente para você. Tá, eu acho que você vai me ver sempre com um brilho nos olhos. O Gruta tá um presente pra Eliana. Sempre vai me ver assim, muito feliz, porque eu me sinto realizada. Eu ali, eu consigo ser a Eliana psicóloga, a Eliana advogada. Eita. E as histórias que você... Se puder, claro, Eliana, você tem alguma história pitoresca que você queira dividir com a gente? Algum caso assim, mais para positivo? Ou no momento ainda, a Adriana não dá ainda, tá muito recente? Porque a gente pode ter aquela pessoa que passou ali pelo Gruta, que hoje tá até no Gruta, mas que já jogou a bola pro alto, né? Bola pra cima? Não é bola pra cima? É bola pra cima, é bola pra cima. Assim, a bola tá lá em cima. Eu tenho uma dinâmica de grupo, fazia muito com meus alunos, eu já fiz até no GC. Eu tenho um GC na minha casa há 8 anos. O que é um GC? É um grupo que se encontra também toda semana. Tá. E essa dinâmica da bola é mais ou menos assim, de manter a bola. A gente, cada um sopra, né? Do seus balão. pedidos no balão e tem que manter a bola no alto. Então, quando todo mundo joga pro alto, todo mundo mantendo a bola de todo mundo no alto. Porque aí você mostra que você sozinho não consegue. Isso é do toque do outro. Então, se eu jogo, olha aí, não deixa a minha bola cair. Já tem alguém que já tá mantendo a bola que você já pode dividir ou ainda? Tem, ela é bem diferente, ela é bem assim. Ela, primeiro que ela é a mais antiga do grupo, que chegou logo? Não é a mais antiga. Ela chegou, acho que em junho, mais ou menos. Ela foi vítima de violência doméstica com o irmão. Meu Deus. Porque a gente não tem... A violência doméstica... Não tem noção, né? Por que a gente associa muito que a violência doméstica é só o marido e mulher? Isso. Ou mãe e filho? Mas não é. A violência doméstica, ela tem um vulto muito maior em termos da nossa legalidade. Então, hoje em dia, a gente já tem esse maior entendimento. Ela foi vítima, conseguiu protetiva e tudo, só que ela é paraplégica. Meu Deus! E você vê que ela, de pouco estudo, né?
mas que ela continuou lutando e tudo. E aí, depois do Gruta, ela teve tantas vitórias que ela Que veio contando, gracinha. e que a primeira vitória dela foi entrar para a faculdade. Então, ela está fazendo gente. uma faculdade. Olha o Gruta já dando frutos. Ela não é do Rio, né? Ela é de um estado do Nordeste, e ela frequenta todas as sessões. E ela a faculdade dela é presencial? Não, a dela é AD. Ela AD. está fazendo, mas ela se sente absolutamente incluída, que era a grande preocupação dela, de não ser incluída, né? Pelas dificuldades e tudo. E aí, agora, por último, ela conseguiu um emprego numa multinacional. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Ela dividiu isso conosco, ela está trabalhando em home office. E ela dividiu isso com a gente, que ela passou pelo processo de seleção, que foi muito puxado, que foi muito difícil, mas que ela está vencendo as batalhas dela, e a gente dando força, empurrando e bola para cima. Meu Deus, que coisa linda, que história inspiradora. É inspiradora. Então, a cada momento, tanto que ontem, quando eu perguntei, escuta, me diga qual é a sua palavra da semana. Superação. Eita! Então, Adriana, a gente tem, assim, uma ideia de construção de um mundo melhor, sabe? Eu e a Marília, a gente tem o mesmo, sabe, o mesmo norte de trabalho, o mesmo foco. É pessoas, né? É, isso mesmo. A gente está de olho nessas pessoas. Nessas pessoas, né? E eu fico muito feliz de trazer esse tema aqui no podcast, porque, assim, superação, né? O Instituto Superação, né? Contra a violência doméstica. A gente acha que violência doméstica é uma coisa muito... Ou acontece só com outro, ou não acontece. E isso é muito real. É muito. Maria estava conversando aqui comigo que na pandemia pipocou muita coisa. E isso a gente que trabalha em escola, porque eu trabalho até hoje em escola, a gente viu isso, o retorno dos alunos pós-pandemia, é uma coisa assim que ainda está pipocando, muitos problemas vindo à tona, e porque essa família ficou em casa e essa família teve que se olhar olho no olho 24 horas por dia. Porque muitas coisas passam despercebidas porque você não está todo dia. Então, eu saio de manhã, chego de noite, mal fala, mal... Então, é aquela família fake. Agora, quando fica todo mundo junto, que tem que sentar junto, que tem que comer junto, tem que acordar junto, tem que assistir o mesmo programa, né? Eu vi, né, como a Marília comentou também, alguma coisa que ela nem escolhia o que comia, o que bebia, não sabia mais quem ela. Imagina na pandemia, 5 pessoas morando numa casa e elas não se conhecem. Adriana, você falou num tópico muito importante. Eu costumo elencar temas para todas as nossas dinâmicas. Então, eu sempre faço uma dinâmica que tem a ver com dependência emocional. E aí eu vou abordar esse tema e elas acabam se descobrindo. Nossa, eu não tinha ideia. É isso. E os relatos são assim. Por que eu digo e afirmo que o Gruta teve uma aprovação, sabe? Nossa. Ele está sendo testado, porque é o depoimento das próprias meninas. É isso. E aí, quando você vê que elas dizem, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não tinha ideia do que eu estava, de como eu estava me comportando. Então, quando você precisa fazer um movimento psicoterápico para elas em grupo, você tem que estar muito consciente, e isso eu falo muito sempre para a psicóloga que está começando comigo agora, que eu estou treinando e ela está caminhando junto comigo, é porque a gente sabe que a gente tem que observar muito, prestar muita atenção em tudo que elas falam, olhar o todo, porque o todo é maior do que a soma das partes. É verdade. Okay? Eu preciso olhar o todo, né? Eu não posso olhar essa menina, essa moça, só os pedacinhos, ou só o que ela fala. Só o que ela fala, é muito pouco. É muito pouco. O não dito, muitas vezes, é muito mais forte. Então, eu peço que elas abram o vídeo,
Os encontros não são filmados e não são gravados, até para que ela tenha uma segurança de Isso. falar algumas coisas. Muitas coisas são ditas ali, então elas têm plena tranquilidade de que vai ficar ali, né? E todas elas com vídeo aberto, algumas às vezes estão até na cozinha, não tem problema. Helena, você me desculpa que eu tô não tem o menor problema, tô sentindo o cheirinho daqui. Então, a gente tenta levar um tema que é muito pesado de uma maneira mais leve e que elas se adoram, porque elas se ajudam. Então... Esse final de ano você vai ter que me contar como é que vai que vai ser, eu já tô vislumbrando. Exato. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer. É um produto, vou colocar produto, né? É um produto do Instituto. Dentro do Instituto, você tem o Gruta. Isso. Não tem-se o risco de, vamos romper a parceria, porque isso é um tema, é um medo que a gente tem, né? A gente pode romper uma parceria. Começar a dar tão certo e acabar. E eu fico aqui, tô sentindo falta. Né? Então, isso não vai acontecer. Nossa. A gente tá só organizando. Vamos divulgar bastante, né, gente? Vamos divulgar bastante o Gruta lá no Instituto Superação. Isso. Eu tô apaixonada. Porque realmente foi uma coisa assim que deu certo. A gente tem mais ideias para desenvolver em 2025. A Marília fala também, e eu penso muito da gente tentar levar projetos assim na escola, porque eu já trabalhei para alguns colégios com dinâmica com os adolescentes, né? Legal. Você pegar os adolescentes e você trabalhar essa temática com um filme, com uma animação que tem a ver, trabalhar temas reflexivos. Não é só você chegar lá na frente e dar palestra, porque isso eles não toleram. Não, e essa é uma geração que é uma geração de um conjunto. É uma geração que você não prende atenção só com alguém falando no microfone de terno e gravata. Não é. É uma geração muito completa, muito visual. Exatamente. Muitos colégios que eu fui, que é uma instituição particular, não vou citar nomes, mas ele me abriu as portas, e eu resolvi então que eu ia fazer um júri simulado com eles. Meu Deus, isso é sensacional. Eu fiz um júri simulado com palavras frases e que o grupo tinha que se dividir e eles tinham que um atacar e o outro defender. Mas o objeto desse júri eram as palavras? Eram aquelas frases. As frases. Lugar de mulher é na cozinha. Interessante. Entende? Quando no Natal estiver fazendo rabanada, eu concordo. Tá vendo como já é precedência? Se for no Natal fazendo rabanada, eu acho que o lugar da mulher é na cozinha, porque eu adoro rabanada. Depende do olhar, né? Mas se for para lavar louça, eu tô fora. Então, quando você leva isso para os adolescentes e que os adolescentes começam... Aí tem um que diz que sim, tem um que diz que não. E aí eles entram naquela questão da argumentação. Perfeito. Isso dá um banho de aula de produção textual, de língua portuguesa, de literatura, porque de tudo. Você tá na minha área, linguagem. É isso, exatamente, estou na tua área. Então, Adriana, eu acho que assim, é basicamente isso, né? Que a gente tem para apresentar, que a gente tem para abraçar, que é um grupo realmente de acolhimento, sabe? O que eu vendo, né? O nosso peixe hoje, né, digamos assim, é acolhimento. Então, gente, eu fico tão feliz. A Marília, quando esteve aqui, falou do Gruta e falou que não ia explicar, que é quando você viesse. Mas eu fiquei tão feliz porque, assim, se a nossa proposta aqui é conversar, sempre bater um papo, mas esse papo ser provocativo. Porque você sabe o que acontece? Tem muita gente ruim falando besteira por aí. Mas porque os bons estão calados. Então, assim, a gente precisa de gente, assim, para vir aqui para contar que você pode fazer a diferença. É um bate-papo, você como psicólogo criou um mecanismo, vamos dizer assim, um produto que está atendendo e que é só o começo. Vai dar muitos frutos. Porque você falando, eu já fui vendo aqui o Gruta com várias entradas e com saídas. Exatamente isso. É isso. E com saídas. A Gruta. E aí, logo assim que eu comecei, né?
elas me perguntavam, né? Mas, Eliana, o que é assim? Mas é gruta, não é caverna, caverna não é gruta, porque eu fiz uma provocação, né? E aí eu falei para elas, então tá, então um trabalho de pesquisa. E aí elas foram pesquisar e aí a gente acabou falando muito sobre isso. E aí todas elas, gente, mas é mesmo? Como é que ela bolou um nome assim? Eu falei, gente, o nome veio por até pelas siglas, né? Mas ele acabou deu tendo uma profundidade que é justamente isso. A sua proposta. Várias entradas, eu quero que as meninas entrem. Elas têm uma dúvida jurídica, procura os estagiários. Elas têm um outro problema. Todo um suporte, né? Um suporte. Agora, eu estou tentando instituir mais 2 áreas. A gente já está bem engatinhando, mas já está funcionando. Que é a área do marketing, que nós não tínhamos antes. Então, a gente já tem 2 pessoas cuidando especificamente do nosso marketing, das nossas artes. Perfeito. Que é importante, afinal de contas, a gente está em pleno 2024, né? Com uma IA bombando e com tudo que tem aí para a gente desenvolver. E a área de serviço social, que a nossa responsável, ela está em Portugal, olha que chique, mas ela nos atende perfeitamente. Então, tudo o que as meninas querem saber dessa área do serviço social é onde eu encontro essa ajuda. Olha, eu quero saber onde tem uma casa de abrigamento, porque tem uma amiga minha, eu conheço um caso e tudo, ou então para mim mesmo, para que eu tenha proteção, ela vai buscar o serviço social e o serviço social vai dar um suporte, né? Eliana, como é importante saber que a gente não está sozinha. É isso. Como é importante saber que a gente tem para quem pedir ajuda. Eu gostaria que você desse um recado, não para quem está pedindo ajuda, mas para aquela que ainda não teve coragem de pedir ajuda. Como que ela faz para chegar até vocês? Tá bom. Olha só, vou olhar para lá, né? É isso, olha para a câmera. Adriana, olha, eu vou deixar para vocês o nosso convite. Venha, no mínimo, conhecer. Venha, pelo menos, entender o que é o Instituto da Superação da Violência Doméstica e, se quiser, venha conhecer o Gruta. Você não vai ser obrigado a falar, você não vai ser obrigado a participar de nada. Você vai poder ficar ali, quietinha, mas você vai encontrar mulheres que vão te dar forças, que vai te impulsionar e nós vamos te abraçar. Você vai se sentir tão bem acolhida, tão abraçada, que no dia seguinte você vai querer mais. Com certeza. Então, você não está sozinha. Eu estou aqui, a Marília, a equipe inteira da superação. Nós estamos aqui. Para quê? Para olhar por você, para te dar a mão. E a hora que uma mulher agarra na mão do outra, a gente não larga, a gente não separa. Tá bom, Muito Adriana? obrigada, gente. O nosso Instagram, você já tem, né? É isso. Nós vamos colocar tudinho aqui embaixo, lá na descrição, tá? E você quiser, comenta aqui no comentário que você pedir, eu mando o contato das meninas. Tá ótimo, então. Eu quero te agradecer muitíssimo. Eu tô maravilhada, porque eu amo conviver com pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa, não que eu não tenha passado, vamos dizer assim, os perrengues. A própria Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente não pode perder o ânimo. Tem de bom ânimo, Jesus fala assim, eu venci o mundo. Venci, pretérito perfeito, já está vencido. Então tem de bom ânimo. A gente não pode perder o ânimo. Acontece alguma coisa, chora. Você chora um dia todinho. Mas no dia seguinte, levanta, respira, vai pedir ajuda, vai procurar. As dores existem, são reais, mas você pode se transformar. Então, assim, eu tô feliz, contribuiu muito. Eu tenho certeza que todo mundo adorou esse podcast, né? Maravilhosa. Olha, eu tô quase pedindo para entrar no Gruta, gente. Só para participar, gente. Eu queria agradecer ao nosso patrocinador. Vamos lá. A New France, moda masculina. A New France está desde 1990 vestindo o homem com elegância e preço justo, tá? Uma malha maravilhosa, camisa de masculina, todo tipo, tem bermuda sarja. Você entra lá no Instagram, New France, joga lá, ó, New France. Você vai
conhecer, vai lá comprar pro seu filho, pro seu marido, vai você homem, uma paleta de cor maravilhosa. E quero agradecer todo o seu tempo precioso que você dedicou aqui. Até o próximo episódio. Vem com a gente.